Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no nosso canal e vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que neste mês de agosto, no dia 10, completou 116 anos de existência. E no próximo dia 31, a última doutrinária, a última reunião pública do mês de agosto ainda vai estar celebrando o aniversário da nossa casa. Porque o mês todo nós celebramos a existência dessa casa. Então, aqueles que estão por perto estão convidados a celebrar conosco. E na quarta-feira, aqui nesse formato no canal, e também de forma presencial, das 19 às 20 horas, nós estamos juntos aqui no nosso grupo de estudos. Então, quem estiver passando por perto, na segunda-feira, das 19h30 às 20h30, e na quarta-feira, das 19 às 20 horas, venham, será um prazer recebê-los. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. E semana anterior encerramos o capítulo 9 e hoje vamos iniciar o capítulo 10º, cujo título é Ocupações e Missões dos Espíritos. Já estamos chegando pertinho do final do livro 2º. Então vamos lá? Eu sempre lembro aqui para vocês que a tradução que eu leio aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução do livro dos Espíritos que vocês tiverem, ok? Então vamos lá, capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos, que inicia-se esse capítulo com a pergunta número 558. Kardec vai dizer: além do trabalho de autoaprimoramento, tem os espíritos outras ocupações? Porque qual é o trabalho que nós temos enquanto espíritos imortais que somos? O autoaprimoramento, o nosso desenvolvimento espiritual. Para isso, nesse processo de ir e vir através do processo reencarnatório, nós estamos nos aprimorando, ampliando a nossa consciência, nos desenvolvendo espiritualmente. Além desse trabalho, que é o trabalho do espírito, nós temos outras ocupações, espíritos que somos, além do nosso autoaprimoramento, da nossa melhora pessoal, do nosso desenvolvimento enquanto espírito, para nos tornar puro espírito, sair de simples ignorante, para nos tornarmos puro espírito, além desse trabalho de autoaprimoramento, de crescimento e desenvolvimento espiritual. Kardec quer saber. Então vamos lá, a resposta dos espíritos. Concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação ininterrupta, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga física nem às angústias da necessidade. Gente, olha o que os espíritos responderam. Nós, espíritos imortais, quando
já demos conta de estar nesse ir e vir, nesse processo de desenvolvimento, encarnando, desencarnando, reencarnando. Nós vamos ter a vida espírita. Aqui a vida espírita não é a vida de quem escolheu a doutrina espírita, não. A vida espírita é a vida do espírito. Que a vida do espírito tem uma ocupação ininterrupta, ou seja, ela não vai cessar nunca, porque afinal de contas nós somos imortais. Então, esse autoaprimoramento, até a gente atingir a condição de puro espírito, essa condição que nós temos, ela chega num determinado momento em que nós não precisamos mais dar conta desse processo de ir e vir. Nós nos tornamos ministros, trabalhadores do divino, executando a vontade do divino. E essa ocupação, os espíritos vão dizer, quando nós atingimos essa condição, ela não é penosa como na Terra, pois não está sujeita à fadiga física nem às angústias da necessidade, que as demandas do mundo material, porque nós não estaremos mais na dimensão material, tem no nosso aprendizado. Então, nós vamos estar fazendo essa tarefa, esse trabalho, essa ocupação, mas sem estar sujeito à fadiga física e nem angústias de falta, de escassez, de problema com boleto, de problema de relacionamentos. Nós já teremos transposto essa etapa e estaremos contribuindo com o divino, com o Criador, para a harmonia do universo, ou seja, estaremos tendo tarefas que vão contribuir para que a criação, o universo, se encontre em harmonia. Não é lindo isso? Essa foi a pergunta 558. Com a 559, Kardec vai dizer: e os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham igualmente um papel útil no universo? Ou seja, aqueles que ainda não estão nessa condição de bons espíritos para cima, segunda ordem, espírito puro, né? Primeira ordem, classe única. Os que estão ainda classificados na terceira ordem, espíritos imperfeitos, espíritos inferiores, espíritos que ainda ignoram e que estão vencendo essa ignorância no seu processo de ampliação da consciência, adquirindo habilidades, que ainda têm muitas inabilidades a transformar. Eles têm algum papel ou só vai ter esse trabalho, só vai executar essa vontade do divino quando alcançarem essa condição que foi descrita na pergunta 558, ou seja, quando os espíritos já deram conta do seu autoaprimoramento e agora estão contribuindo com o divino para a harmonia do universo. Só quando eles estiverem nessa condição, ou eles ainda nessa condição de inferiores e imperfeitos, terceira ordem, já tem algum papel, já exercem alguma tarefa, já estão fazendo algo? Vamos à resposta dos espíritos. Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre para a construção do edifício, tanto quanto o arquiteto? Ou seja, todos que estão envolvidos no projeto têm a sua função. Eles concorrem para que a obra no final, a obra que está pronta, que vai ser concluída, cada um tem o seu papel, a sua contribuição. E eles
orientam ver a questão 540, que eles já falaram sobre isso. Então, nós vamos aqui a questão 540, né? Que eles disseram, lembre da questão 540 que já foi tratado isso, então vamos voltar lá na 540. Na 540, Kardec diz, os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido. Ou seja, os fenômenos da natureza, quando acontecem um raio, um tsunami, alguma coisa, né? Uma ventania, uma chuva em determinado lugar, esses fenômenos da natureza, os espíritos que estão cuidando daquilo, eles agem sabendo o que estão fazendo ou através de seu livre-arbítrio, por um impulso de instinto e de irreflexão, essas coisas acabam acontecendo. Vamos voltar à resposta dos espíritos. Uns sim, outros não. Faça uma comparação. Suponha essas quantidades incalculáveis de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar, Vou ler de novo, gente. Faça uma simples comparação. Suponha essa quantidade incalculável de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Não haveria ali um objetivo providencial? Essa transformação da superfície do globo não seria necessária para a harmonia geral? No entanto, são apenas animais do último grau que realizam essas coisas para prover as suas necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, de maneira análoga, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida, e antes de ter a plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos do qual são agentes sem o saberem. Primeiro executam, depois, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que seus espíritos limitados não podem ainda abranger o conjunto. Então, os espíritos nos relembram que isso já tinha dito, né? Que ele já tinha respondido isso a Kardec na pergunta 540, que todos nós espíritos, independente da nossa caminhada, do lugar onde nós estamos, do nosso nível evolutivo, da ampliação da nossa consciência, se mais desenvolvida ou ainda bem primitiva, bem embrionária, com as nossas ações, nós, sem o sabermos, estamos contribuindo, porque tudo é regido pelo divino, pelo Criador. Então, mesmo com as minhas ações de forma inconsciente, o que eu faço colabora, contribui, mesmo quando são escolhas equivocadas, porque se assim não fosse, o divino, o Criador, não permitiria que isso acontecesse. Então, todos têm deveres a cumprir. Tudo que nós fazemos, toda a nossa atuação, concorre para a harmonia do universo, porque tudo é utilizado para o divino, para esse fim, para essa harmonia. Então, seja lá qual for a condição, estamos desempenhando um papel útil a serviço do divino e do Criador, assim como está bem explicitado na pergunta 540 que os espíritos já tinham respondido a Kardec.
Na pergunta 560, continuando, Kardec vai dizer: e os espíritos têm individualmente atributos especiais? Cada um de nós tem uma qualidade diferente, uma característica diferente, uma habilidade, um saber diferente, individualmente, cada um? Resposta dos espíritos: todos devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente as funções relativas a todos os planos do universo. Como diz o Eclesiastes, um dos livros, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre hoje seu destino nesse mundo, aquele o cumprirá ou já cumpriu em outro tempo sobre a terra, na água, no ar e etc. Ou seja, desde que o princípio espiritual iniciou a sua jornada evolutiva, saindo de simples e ignorante, passando pelos diversos reinos, tornando-se espírito no reino nominal, nós sempre estamos, sucessivamente cumprindo alguma função para que nós possamos adquirir o conhecimento de todas as coisas, para quando chegarmos à meta de espírito puro, consciência plena, nós tenhamos a condição de aí sim, com propriedade, como diz a resposta da pergunta 558, concorrer para a harmonia do universo, executando a vontade do divino como um de seus trabalhadores, como um de seus ministros, como o nosso divino e amado mestre, que é o nosso exemplo de um lugar que nós podemos alcançar, de onde o que nós podemos conquistar. E para isso nós vamos nessa jornada, habitando em diversos mundos, em diversas fases diferentes, para que nós possamos abarcar o conhecimento de todas as coisas, limitado, claro, ao que é possível o espírito, porque o conhecimento, tudo que é absoluto é do divino, bondade absoluta é do divino, conhecimento absoluto é do divino, inteligência absoluta, tudo é do divino. Não cabe ao espírito, mas o limite, aquele lugar que é cabível ao espírito, esse conhecimento que é possível do todo ao espírito, é onde nós vamos alcançar. Ok, meus amores? Vamos ficar por aqui, iniciando hoje capítulo 10, ocupações e missões dos espíritos, até a pergunta número 560, e semana que vem, é claro que eu espero vocês para nós prosseguirmos com o nosso estudo. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor divino, amigo, amado Senhor, possa sempre estar presente em nossos corações. Um beijo, gente, no coração de todos. Aí, ó, gratidão tá aqui gravado. Respondendo ao que você me perguntou. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.